Tudo bom, pessoal? Quero compartilhar com vocês um serviço feito aqui no HeartsLab. Hoje é dia 2 de novembro de 2020, que foi a adaptação de um sistema com gás refrigerante R134 e compressor em uma adega eletrônica, que utilizava originalmente um sistema desse aqui, com pastilha Peltier. Essas adegas eletrônicas têm uma limitação que é que você pode configurar a temperatura lá interna dela, geralmente entre 12 e 18 graus. Só que se o ambiente for acima de 25, 30 graus, ela já não consegue dar conta, muitas vezes, de manter o vinho na temperatura lá dentro. Então o que a gente fez aqui foi instalar, já depois de vários problemas em placa de fonte e pastilha, a gente instalou um sistema compressor aqui. E esse sistema, além de funcionar com muita tranquilidade para manter o vinho ali nessa temperatura de 12 graus, 15 graus, a gente pode usar ela também para gelar cerveja. Então eu tenho uma faixa ampla de ajuste de temperatura aqui que vai desde 24 graus, como topo, né? Se eu quiser apenas manter uma temperatura ambiente, se eu estiver num outro local onde a temperatura vá a 30, 40 graus, e eu posso ajustar ela até 0 grau. O serviço que foi feito aqui não foi apenas da parte do sistema refrigerante, do circuito, né? Do sistema de refrigeração. Foi feito também toda a eletrônica dela nova. Então a gente tirou tudo, aproveitou apenas o gabinete. E eu vou estar mostrando aqui um pouco por cima do que foi adaptado. Depois eu vou estar mostrando lá atrás a parte do sistema da eletrônica e do compressor. E a gente tem um recurso adicional bem bacana aqui, que é a conexão com o aplicativo Telegram. Então, através de mensagens, a gente tem um sisteminha que roda dentro do Telegram, roda na verdade na adega e pode ser acessado pelo Telegram, que eu consigo obter tanto informações do funcionamento da adega via internet, com bastante facilidade, quanto eu consigo configurar alguns parâmetros adicionais da adega também pelo celular, no chat, como se eu estivesse conversando com a adega. Então, no primeiro momento, o que a gente fez aqui foi a remoção. Originalmente a placa de controle, que faz todo o controle da temperatura, fica aqui na frente nesse painel. Então isso foi tudo removido e foi instalado uma placa com um display de 7 segmentos, né, 2 dígitos, para exibir temperatura e algumas informações de configuração. Os botões de toque foram anulados aqui e a gente instalou um botão mecânico, apenas um, ao lado da porta. Esse botão tem a função de ligar e desligar o sistema de iluminação e também de configurar o set point, né, que é a temperatura a qual o compressor vai trabalhar para manter dentro da adega. Abrindo aqui algumas coisas que a gente pode ver. Foi instalado uma barra de LEDs sobre o vidro, que ilumina muito bem o interior da adega. A gente vai ter 2 níveis de intensidade também para a iluminação. Temos um sensor magnético aqui que informa para o sistema quando a porta foi aberta. Esse sensor, na verdade, passa essa informação para a eletrônica da adega por várias razões. A primeira delas é acender a iluminação na hora que a gente abre a porta. A segunda delas, como vocês podem ver, aqui dentro a gente fez o evaporador, né, com tubulação de cobre de 1/4. No topo da adega, pois o ar quente aqui sempre vai ser mais leve, vai subir e entra em contato com a tubulação gelada e ele em si já circula por conta. Então ainda temos um fã ali que faz o ar forçado ficar bem distribuído dentro da adega. Então no momento que eu abro a porta, o sistema desliga esse fã para evitar de eu puxar em excesso o ar com umidade do lado de fora. E isso ia ocasionar o acúmulo de gelo excessivo na tubulação em pouco tempo, né, que eu tivesse com a porta aberta. Se eu ficar mais de meio minuto com a porta aberta, o sistema também, depois que identificou que a porta está mais de meio minuto aberta, desativa o compressor para justamente a gente não ficar criando gelo, né, em excesso em volta da serpentina. Essa proteção do evaporador aqui foi feita com a própria tampa de fundo da adega. Uma tampa semelhante a essa, que ia originalmente atrás, né? Como a gente instalou o compressor de tubulação lá, ela não teria mais utilidade, então ela foi cortada e dobrada e funcionou perfeitamente para fazer uma proteção para o evaporador.
Eu vou estar ligando agora a adega. Vou mostrar o sistema rodando e conversando via Telegram. E depois, por último, eu mostro lá atrás como que ficou essa instalação da parte do hardware e a parte do sistema de refrigeração em si, que é o compressor, o condensador e o resto da tubulação. A adega foi energizada, ela faz um teste do sistema, aciona a iluminação, o ventilador lá atrás do condensador, ele aciona por 3 segundos e desliga. Aqui o sistema está fazendo a leitura da temperatura interna, ele leva um tempo até estabilizar. E a partir de agora, a minha adega conecta automaticamente ao roteador. Então eu consigo, agora a partir do aplicativo Telegram, eu posso entrar por aqui, mas eu tenho um atalho direto que vai para ele. Eu vou gravar que fica mais fácil de eu mostrar depois no vídeo. Gravar a tela do celular mesmo. Então eu tenho aqui um chat que utiliza um bot do Telegram e eu vou dar um começar. No primeiro momento, se eu não sou um usuário cadastrado, a adega vai identificar que, como usuário, eu sou novo, né? E ela vai me perguntar se eu quero fazer um cadastro. Aí a gente desenvolveu um sistema de autenticação. Ela pergunta, ela avisa o usuário que ele não tem autorização para acessar o sistema da adega e pergunta se ele deseja se cadastrar. Eu vou dizer que sim. A partir desse momento, ela vai gerar 3 valores, 3 números pseudo-aleatórios e vai exibir no display da adega e vai pedir para eu inserir aqui no chat do Telegram o mesmo valor para ter certeza de que eu sou um usuário que realmente está diante da adega. Então, o primeiro valor é 67. O segundo valor é 43. E o terceiro valor é 18. Pronto, a partir desse momento ela me informa que eu tenho acesso ao sistema. O meu ID de usuário foi cadastrado, então no próximo acesso, a próxima vez que eu ligar a adega ou que eu quiser iniciar um chat com ela, ela já vai me identificar automaticamente. E agora eu tenho algumas opções que abrem aqui, ele substitui o teclado por botões referentes às funções que eu tenho na minha adega, então. Por exemplo, ligar LED. Vou dar um toque, a adega faz a leitura e aciona o meu sistema de iluminação. Isso que eu estou fazendo aqui pode ser feito de qualquer lugar do mundo via internet. Eu tenho a opção de ajustar o brilho para 2 intensidades. Então eu consigo deixar essa iluminação bem suave, caso esteja em um ambiente escuro para não ficar desconfortável. Agora eu desliguei meu sistema de iluminação. Eu tenho mais algumas configurações. Se eu pedir a informação de status... Opa, teclei 2 vezes aqui. O meu compressor deu a partida agora. Eu vou pedir status para minha adega. Às vezes, se ela está executando alguma outra rotina, ela acaba não lendo a mensagem. Por isso eu tive que teclar mais de uma vez aqui. Então ela vai me exibir informações como a temperatura interna. Aqui é onde eu tenho menos 50 e 50. Após alguns ciclos de funcionamento, ela vai identificar qual a temperatura mínima e máxima, né? Qual que é a oscilação de temperatura que está ocorrendo dentro da adega. Com base nisso, eu posso ajustar melhor os parâmetros. Ela vai me dizer que a porta está fechada, a iluminação está desligada, o compressor está ligado, a temperatura lá atrás do condensador é de 25 graus, e a refrigeração ativa do condensador, que é aquele fã que está lá instalado sob o condensador, ele está em 0%. Então, a 25 graus eu não preciso de ar forçado, né, para refrigerar o condensador. Eu tenho aqui alguns parâmetros, que é o set point, ela está configurada para trabalhar até 0 grau. Tenho a histéreese, que é a temperatura acima do set point em que o compressor vai religar depois que ele foi desligado. Tenho pré-turn off, que é uma configuração que no momento que o compressor desliga, o gás ainda tem pressão dentro do sistema, então ele continua evaporando e continua derrubando a temperatura. Então eu configurei aqui para que 2 graus antes do set point ele desligue o compressor e a temperatura vai continuar caindo
mais 2 graus aproximadamente até começar a subir de novo. Então a gente evita que a temperatura passe muito abaixo do set point. Temos Sec Time, que é a configuração, o tempo mínimo, eu tenho aqui 180 segundos, esse é o tempo mínimo que o compressor leva para ligar após ser energizado. Se eu tiver uma queda de energia enquanto a adega estava trabalhando e a energia voltar logo na sequência, como o gás dentro do sistema continua com pressão e o compressor não consegue dar partida, eu mantenho 3 minutos como margem de segurança para evitar então que ele fique travado, o compressor. Então, aqui no meu sisteminha, eu posso vir na opção configurar. Ela vai me exibir a configuração que fica como acesso facilitado para o usuário, que é o set point. Por exemplo, ele vai pedir um valor, né, de 0 a 24 graus. Eu vou colocar para 24 graus, pois aí meu compressor vai desligar. Enviei esse valor. Opa, valor inválido. Aqui ainda falta um ajuste no sistema, então provavelmente eu consigo configurar ele aqui até 23 graus. Vamos ver. 23. Acho que ela não leu a mensagem, vamos enviar de novo. Set point configurado para 23 graus. Agora o meu compressor desligou, a gente tem um ponto aqui que indica o momento que o compressor está trabalhando. Porque ali dentro a gente tem 15 graus, né? 14 agora. Nas configurações eu ainda tenho as configurações avançadas, onde eu ajusto aqueles outros parâmetros que eu expliquei lá em cima, a esterese, a temperatura que ele vai desligar antes de chegar no set point, o tempo de segurança e o tempo de estabilização, que é um alerta que a adega envia para o usuário. Se eu colocar vários produtos aqui em temperatura ambiente, ela conta 2 horas após a configuração padrão é 2 horas após ela desligar a primeira vez na temperatura desejada, então ela fica mantendo aquela temperatura para dar tempo do produto perder o calor e ficar na mesma temperatura que o interior da adega. Esse tempo eu posso configurar também para outro valor. Eu tenho aqui os usuários cadastrados e ele vai exibir o meu ID, que é o usuário 2 aqui no caso. Então, se eu quiser liberar espaço, ela tem 3 memórias para 3 usuários diferentes. Se eu quiser liberar espaço, por exemplo, eu vou apagar o usuário 1 lá. Eu consigo liberar e na hora de fazer o cadastro ele vai procurar o primeiro espaço disponível para salvar esse usuário. As configurações então são essas. Eu tenho aqui dentro da configuração avançada também uma opção de reset. Então eu consigo resetar todas as configurações de volta para o padrão, né? Caso eu mexa em alguma coisa aqui e não saiba voltar. E agora eu vou mostrar lá atrás como que ficou esse sisteminha instalado. Lembrando que aqui agora eu posso mostrar, ó, ao abrir a porta, a iluminação acende e o fã é desligado. Ao fechar a porta, ela desliga a iluminação e religa o fã. Aqui atrás a gente tem toda a eletrônica instalada junto com o compressor e a tubulação. Então temos um compressor de 1/10 de HP. O gás pressurizado sai do compressor e vai para a bandeja de dreno. Da bandeja de dreno ele sobe e faz um loop aqui atrás, que na verdade é um trocador de calor. Aqui eu tenho tanto a tubulação de gás quente saindo do condensador, né? O compressor manda para o condensador, a saída dele vai para esse loop. Então aqui o gás ainda sai quente e ele fica em contato com o retorno. Como o evaporador é muito pequeno dentro da adega, a gente acaba tendo problema de retorno de líquido, né? Não dá tempo de todo o fluido refrigerante virar ir para o estado gasoso, e isso causa retorno de líquido para o compressor, que é prejudicial. Então o gás, o fluido refrigerante sai lá de dentro do evaporador ainda um pouco em formato líquido e faz essa mesma volta em contato com o cano de gás quente. Então o cano de gás quente do condensador transfere calor para o evaporador, né? Esse trocador resolve o problema de retorno de líquido e diminui a temperatura do gás que está indo lá para dentro. Então após sair desse loop de
de 1/4 lá, eu venho para o filtro secador e vou com o capilar até lá dentro no evaporador. Um detalhe importante é que foi bastante difícil de conseguir tubo capilar no comprimento correto para esse compressor. O diâmetro máximo recomendado pela Embraco para compressor de 1/10 é de 0,031 polegada. Então, nesse diâmetro de capilar, que foi o mais fino que eu encontrei, e era justamente o limite, né, o mais de diâmetro maior que eu poderia utilizar aqui, eu precisava de 4,60 metros de capilar para ter um bom rendimento. E como eu encontrava nas lojas de refrigeração aqui por perto apenas capilar em 3 metros, acabou que eu precisei ir até a capital, uns 80 quilômetros daqui, para conseguir em uma loja lá, que eles vendiam o capilar em rolos por metro, né? E aí eu consegui comprar para fazer os 4,60 metros. Aí eu tive um rendimento bacana. Isso aqui foi feito umas 3 vezes, esse sistema, até que eu encontrei o ponto exato, né? Aqui no condensador eu também tenho um fã que joga o ar quando necessário. E eu tenho um sensor de temperatura digital aqui na saída do condensador que mede a temperatura do gás. Caso ele passe acima de 30 graus, ele começa a acionar o fã proporcionalmente até 45 graus, que é quando ele vai estar na rotação máxima. Todo esse gerenciamento é feito pela PJE Maker 1. Então essa placa é aqui dentro que está gravado todo o código, né, do sistema rodando. Ela faz a conexão com o Wi-Fi, ela faz a conexão com o Telegram e ela controla todos os periféricos, todos os sensores e atuadores da adega. Alguns sinais provenientes da placa acionam diretamente, por exemplo, a iluminação de LED, e outros precisam passar por um relé para acionar em 220 volts, por exemplo, o compressor. Então, os sinais daqui saem e vão para uma placa que é tanto a fonte de alimentação do sistema quanto placa de potência também. E a nossa fonte é feita baseada em transformador. Aqui eu tenho um transformador de 12 volts, 12 mais 12 por 1 ampere, porque fonte chaveada é algo bastante sensível quando se tem surto de tensão na rede, um pico de tensão, por exemplo. E o transformador aguenta melhor esse tipo de surto, né, ou pico de tensão na rede. Ele não queima com tanta facilidade. Então o sistema aqui é basicamente esse. Temos aqui o nosso sisteminha rodando no Telegram. Além do chat, que eu preciso ter autorização, né, que eu preciso estar autenticado para acessar a adega, eu criei um sistema que posta num canal público tudo que acontece dentro do sistema da adega. Então ele vai me mostrando aqui cada vez que um LED é ligado ou desligado, cada vez que algum usuário envia mensagem para a adega, exibe o ID do usuário. Toda vez que o compressor liga ou desliga, ele diz quanto tempo o compressor permaneceu desligado ou ligado. Então tudo isso vai servir para eu ir avaliando o funcionamento do sistema e fazendo alterações que sejam eventualmente necessárias, né? O sistema foi todo desenvolvido em C++, utilizando a linguagem Arduino. Então a gente tem aqui o sisteminha desenvolvido. E lá temos a ideia do Arduino, que é utilizada para fazer a compilação e o upload então, do código para dentro do ESP. Lembrando que aqui a gente está usando uma biblioteca que permite que eu faça o upload do código sem conectar ao cabo USB. Então depois que a minha placa estiver conectada ao Wi-Fi aqui da minha casa, ou mesmo que está o computador, eu consigo fazer o upload da IDE para cá via Wi-Fi. Então não preciso de cabo, né? Se a placa já está montada no produto, não tem necessidade então de estar deslocando a placa ou tendo acesso com cabo para fazer a atualização do código. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui um detalhe que eu não mostrei antes sobre o botão físico. Eu também consigo acionar a iluminação por aqui. Se eu segurar ele, eu configuro o set point, né? Que vai de -2 por aqui. Pelo botão físico vai de -2 até 24 graus. Por exemplo, eu vou deixar configurado em 7. Solto o botão e ele salva na memória a configuração. Se eu der um toque no botão, eu ligo a iluminação, primeiro no nível máximo. Eu posso desligar e posso ligar ela naquele nível mais fraco, né? Que é para ter uma iluminação mais suave. Então eu passo para o forte
e desativo. Nesse tempo, quando eu aciono aqui, ela vai postando naquele canal público, né? Tudo que está acontecendo. Então eu estou aumentando o brilho do LED e eu vou estar desligando o LED. Abri a porta, ela vai me dizer que a porta foi aberta e o LED foi ligado. E nesse tempo ela está considerando o tempo que a porta está aberta para decidir se ela precisa desligar o compressor ou não. Então eu vou fechar de novo a porta. E ela vai me dar a informação de quanto tempo a porta teve aberta. Então a porta fechou após 14 segundos e o LED foi desligado. Fica um sisteminha bem bacana. Lembrando que foi utilizada a placa PJE Maker 1, que nós temos à venda. Essa placa pode ser utilizada para fazer esse tipo de sistema para qualquer tipo de automação. Pode ser um alarme residencial, algum projeto de automação de iluminação da casa. Enfim, é um recurso bem bacana de se utilizar para criar projetinhos integrados com o Telegram. Aqui podemos ver um detalhe da tubulação. Já começa a se formar gelo por toda ela. E o rendimento ficou muito, muito, muito bom. Geralmente com 6 minutos ela já consegue baixar a temperatura, 6 a 8 minutos ela baixa a temperatura a 0 grau, claro, sem carga térmica dentro, né? Mas o rendimento aqui ficou ótimo e o consumo é semelhante ao consumo de uma adega eletrônica. Porque a pastilha Peltier consome em torno de 70 watts, que é o mesmo consumo do compressor, porém ela leva muito mais tempo e nem consegue baixar a temperatura da forma que o compressor consegue nesse sistema aqui. Pois o sistema a gás, o trabalho do compressor é apenas alterar a pressão do gás no sistema, então ele transfere o calor do lado de dentro para o lado de fora da adega, né, do produto que está sendo refrigerado. E aqui a gente utiliza o funcionamento da pastilha Peltier é um pouco diferente, pois ela em si produz muito calor, então esse dissipador tem que dissipar o calor que ele está puxando lá de dentro, mais o calor gerado, que são esses 70 watts da pastilha. Então o rendimento aqui é muito mais baixo e a capacidade de refrigeração é muito menor do que um sistema com compressor. Fica a dica aí para quem tem às vezes uma adega dessas e já se incomodou muito com o conserto da parte eletrônica. É uma opção totalmente viável de se fazer a adaptação para compressor de 1/10 e R134A. Espero que tenham gostado do vídeo e um abraço para todo mundo aí. Valeu!